Gente, boa tarde para vocês. Bom início de semana para nós. Maravilhosa semana, com 5 dias úteis. Vamos aguentar, vamos ser fortes. A gente consegue superar e o notebook não supera mais. É isso. Bom, a gente vai falar hoje sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O sistema é uma lei, tá? É 9.985, tá bom? Ela é uma lei federal e que diz respeito à gestão das áreas verdes do nosso país, tá? Aqui nesse mapa a gente tem a área verde de Paracambi, tá bom? Então todas essas áreas verdes e as manchas urbanas, tudo isso corresponde ao nosso território aqui, de Paracambi. Porém, tem algumas áreas de proteção ambiental, né, áreas protegidas, unidades de conservação, que estão inseridas nesse contexto. Só para dizer para vocês que unidades de conservação e área urbana nada mais é que uma coxa de retalhos, sabe? Como que você consegue costurar, né, as leis ambientais à existência da sociedade? Porque muitas das vezes entra em conflito, não entra, né? É por isso que o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele vem para fazer essa ordem das áreas verdes, né, a categoria e dizer o que vai acontecer com cada uma delas, né? Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é uma lei federal que ela vai impor leis, regras, diretrizes e objetivos sobre todas as unidades, independente se é federal, municipal, estadual, tá bom? Um exemplo de órgão federal que faz gestão das unidades de conservação é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, tá? Um exemplo de órgão estadual é o INEA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, e aqui municipal é a Secretaria de Paracambi. Então todos esses órgãos operam aí em consonância com a conservação da área verde. Mas, enfim, no que isso é importante para nós, meros mortais, né? No que isso implica o nosso cotidiano, quando a gente sai todo dia da nossa casa. Não nos resta tantas florestas assim. Não há muitas florestas para a gente poder esbanjar e não se preocupar muito com a qualidade da biodiversidade. Hoje temos 27% da Mata Atlântica. Tá? E aí, qual o objetivo dessa lei? É organizar e gerir esses espaços. O espaço mais próximo que a gente tem aqui de unidade de conservação, a área protegida, é o Parque do Curió. Surgiu uma dúvida, por isso que eu estou vindo aqui dar até esse remember aqui com vocês, que a Samara já deve ter falado um pouquinho de categorias de unidade de conservação, sobre o que é conservação e preservação. Só que não é só isso, né? Tem muitas coisas em torno desses dois conceitos. Atualmente, a gente tem a preservação como direcionada, né? No caso, para uso indireto dos recursos naturais. É o caso do Parque Municipal do Curió. Como que a gente usa indiretamente um recurso natural? Você andar, você tomar banho ali dentro, entendeu? Você usufrui daquela natureza de maneira direta, você não arranca propriamente dito nenhum material, você não extrai nenhum material. Ao contrário de uma área de proteção ambiental de uso sustentável. Vou colocar a apresentação aqui, vai ficar mais claro para vocês. Que você usa o recurso diretamente, porém de maneira mais consciente, tá? Então você usa a sua terra para plantio, sem nenhum impacto, você usa o recurso hídrico sem nenhum impacto, né? É importante ressaltar isso. De unidades de conservação, quais que vocês já visitaram ou já ouviram falar, assim, na vida de vocês? Já foi em alguma? Parque do Curió? Nenhuma? Nenhuma? Parque do Curió? Parque do Curió? Não? Ele está inserido ali do lado de uma unidade de conservação, que é o Parque da Tijuca. Então, também entra no contexto. Você? Nenhum? Então, áreas protegidas são algo comum no nosso cotidiano. Porque a maneira como se surgiu áreas protegidas, ela foi um pouco elitizada. Mais para frente vocês vão entender isso.
Mas, em suma, atualmente, né, o socioambiental está fazendo mais parte do linguajar do SNUC. Né? Não que ele não tenha surgido com essa proposta, ele surgiu no ano de 2000, né? 5 de junho de 2000, se não me engano. E ele vem com essa proposta de conservar e tudo mais. Porém, áreas protegidas já é um termo muito antigo, só que ele tinha outro objetivo. Mas pode passar, por favor. Então, está aqui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, corresponde ao conjunto de unidades, independente da sua esfera, tá? É o conjunto de todas as unidades de conservação do nosso país, independente do bioma. Pode passar. Chico Mendes, né, é esse senhor que ele foi um seringueiro, lutou pela causa da Amazônia legal, né, da extração legal da seringueira. Ele lutou por isso, lutou pelas terras dele, porém ele não teve êxito, ele foi assassinado dentro de casa, na porta de sua casa, né, por lutar, por ser contra, né, o desmatamento da Amazônia e a capitalização daquele território. E é assim até hoje, gente, a gente perde às vezes agentes federais que tentam ir contra garimpos ilegais, infelizmente, e acabam perdendo a vida, né, devido a essa complexidade que é a Amazônia, não é tão simples assim, né? Então, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade leva o nome dele, né? O ICMBio, é um instituto federal. Então, hoje fica aí o legado que ele trouxe pra gente. E o SNUC, né, pensado nisso também, para englobar, né, encorpar essa parte tão importante do nosso país que é pouco abordada, né? Então, o objetivo é planejar e administrar esses territórios da maneira correta. Pode passar. Isso aqui é o painel de unidades de conservação do nosso país, tá? Então, de toda a área da Amazônia, 1.201.261 são unidades de conservação, correspondendo a 28,54% do território da Amazônia é unidade de conservação. Ainda assim, não é muito fácil, tá? Esse papel que é proteger áreas, né? Há uma controvérsia, né? A maneira como a unidade de conservação se instala, muitas das vezes é de cima para baixo. Por quê? Às vezes vem a lei, mas não conhece o território, não conhece as pessoas que já estão habitando aquele território, e muitas das vezes vem leis rígidas e rigorosas que querem tirar aquelas pessoas dali. E uma unidade de conservação bem feita, bem fundada, primeiro ela faz o diagnóstico daquele território. Ela conversa com quem já está vivo ali há mais gerações e depois ela se estabelece, tá? Esse é o primeiro passo fundamental para a gente poder proteger as áreas. Isso aqui é um painel que vocês podem acessar a qualquer hora, qualquer momento do dia, e fazer vários filtros. Isso aqui é um print, tá bom? Então, ele está numa escala crescente a decrescente de biomas, em questão de territórios. A Mata Atlântica, 10,70% corresponde à sua área protegida. Lembrando que a Mata Atlântica só tem 27% hoje do seu fragmento florestal em pé. Muito pouco, né? E se a gente levar em consideração que foi o primeiro bioma a ser atacado pelos portugueses, tá bom? Foi o primeiro a tomar esse impacto e é o bioma com mais endemismo de espécies do mundo. O que é isso? Onde mais ocorrem espécies endêmicas, espécies difíceis de ser encontradas ou não encontradas em outro lugar. Pode passar. Só para vocês terem um panorama dos nossos biomas, tá? Então, um bioma é um tipo de floresta que existe, né, com base na altitude, umidade, o relevo, tudo isso vai caracterizar as florestas. Pode passar. E aqui, o número total de unidades de conservação do nosso país, 3.421. O Brasil, ele é um país de tamanho continental. Ele é enorme. É pouca unidade de conservação para muito território exposto, tá? Depois a gente vai falar sobre o 6 de papel e vocês vão entender qual o objetivo. Mas olhem para o mapa de Paracambi. A gente entende perfeitamente que qualquer área verde vulnerável, ela acaba estando em risco. Por quê?
A gente tem um problema na periferia do estado do Rio de Janeiro, que também se chama Baixada Fluminense, que é a moradia irregular, por falta de dignidade e assistencialismo do governo. Entendeu? Por conta dessa sensibilidade do governo de não perceber que as pessoas precisam morar dignamente em algum lugar, elas acabam indo para lugares que não deveriam. Por que não deveriam? Na maioria das vezes são encostas, beiras de rios, pondo em risco a sua própria vida. Mas porque ela quer? Não. É porque ela precisa. Tá? Esse é um problema de gestão. E também põe em risco as áreas verdes. Ok? Então, falar de 3.421 unidades de conservação num país como esse é complexo, né? É pouco. Tá? A gente precisa de mais áreas protegidas. Mas não vamos cair no seguinte erro de achar que a área protegida não tem que ter pessoas dentro. Qual foi o momento que o ser humano falou assim, olha, de um lado está a floresta, de outro está o ser humano. Tá? Isso é errado. A gente tem que fazer parte disso. A gente obrigatoriamente tem que fazer parte da floresta. Aprender a conviver em harmonia com esse território, com esse espaço que é importante pra gente. Tá? Vou dar uns exemplos aqui. O Morro do Bumba, se não me engano, foi em Niterói. Né? É um exemplo de falta de dignidade humana. Eles deixaram uma comunidade crescer num lixão desativado. E o que aconteceu depois de um tempo? Veio tudo abaixo. E as pessoas perderam suas vidas. Por quê? Estava numa área protegida? Não, estavam sendo desassistidas. Questão de área protegida também é sobre saúde pública, também é sobre questão social, dignidade. Se você distribui muito bem o seu público no território, delimita as áreas protegidas, mas garante que de maneira harmônica elas se conversem, tem tudo para dar certo. É uma coxa de retalho, gente. Lá está a fábrica, a área urbana e as florestas. É uma coxa de retalho que você tem que ir costurando as relações. É complexo mesmo, sabe? A cultura está aí para dizer isso. Pode passar. E aí, a diferença da conservação e da preservação. Sou uma pessoa, eu me considero conservacionista. Eu uso, mas eu garanto que o meu uso não seja impactante para aquele meio. Eu preciso do meio, tá? Eu preciso da natureza, ok? Eu preciso de água, de vida, de oxigênio, de recurso. Qualquer animal precisa. Então, a gente não pode ficar dentro de uma caixa achando que a gente não precisa. A gente precisa sim. De tudo que a natureza nos oferece, a gente precisa. Assim como qualquer outro animal usa, tá? Se pintou uma natureza muito Van Gogh, se pintou uma natureza muito... Quero botar na parede da minha casa, aquela coisa linda. Mas a natureza não é muito bem isso, não. A natureza ela é muito real, tá? A natureza ela é muito aqui, ó. Um dia você é preso, outro dia você é predador, porque é uma realidade da natureza. Ao mesmo tempo que ela tem a sua beleza extraordinária, ela carrega realidades duras. Eu vejo pessoas que... tem uma jiboia se alimentando de um frango, de uma capivarinha. Ela está se alimentando, gente, assim como nós estamos nos alimentando, tá? Então, é a realidade nua e crua, é a natureza, tá bom? Então, a preservação, ela busca manter a natureza intocada. Me desculpe, mas num país muito antigo, onde antes da entrada dos portugueses existiam quase 10 milhões de indígenas aí, com várias etnias. Não existe nenhum lugar na natureza do Brasil que não tenha sido tocada. Ok? A maneira que é tocada que vai diferenciar uma cultura da outra. Tá bom? O português não tocou. O português fez a festa, né? O europeu chegou aqui, ó, parabéns. Arrancou tudo, sabe? Vamos supor assim, né? Já os povos originários não, eles sabiam a maneira como eles estavam lidando com o território, porque eles são o território. É diferente. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar que nós somos o território, seja a natureza, seja cidadão, isso tudo muda, tá? Até as unidades de conservação, o comportamento delas mudam. Pode passar. E aí as categorias. O SNUC, como assim nós vamos chamar, como muitas pessoas chamam, para ficar falando sistema nacional,
SNUC, ele vai colocar duas grandes categorias: proteção integral e uso sustentável. Proteção integral, uso indireto dos recursos naturais. E o uso sustentável é o uso direto, porém consciente, tá? Isso que é importante da gente ter em mente. Então, vocês já ouviram falar no termo APA? Área de Proteção Ambiental. Tem uma APA que é uma das maiores, se não me engano, que é a APA Guandu. Ela pega muitos municípios. Agora, de cabeça, eu não sei, mas vou chutar 5. Que ela pega toda a região da bacia hidrográfica do Guandu. Ela é uma APA. Ela tem diretrizes, leis, para poder não permitir que impactos venham a acontecer no rio que abastece a cidade. Tá bom? É um exemplo de uma APA que está aqui pertinho, tá? Pode passar. Proteção integral. Estação ecológica. Reserva biológica. Alguém já ouviu falar da reserva biológica do Tinguá? É a maior reserva do estado do Rio de Janeiro, tá? Maior reserva biológica. Aqui, diferente do parque, não pode o uso de, no caso de banho. Só pode educação ambiental e pesquisa, tá? Algumas atividades que contêm público, elas são agendadas, previstas e monitoradas. Mas o cidadão não pode entrar a qualquer hora e sair a qualquer hora. Na reserva não pode. E aí entra o parque. Parque do Curió, por exemplo, você tem um período para estar lá dentro, tá? Um período de horário para estar lá dentro, dia certo, seja de qualquer órgão, tá? Aqui tá nacional, mas pode ser parque estadual ou municipal, tá bom? Tem uma diferença. Lá, diferentemente, você pode tomar um banho, dependendo do poço, né? Da cachoeira que você vá, pode fazer uma trilha, uma escalada, uma recreação controlada, respeitando as ordens do parque, tá? Monumento natural e refúgio da vida silvestre. Aqui nós temos a Serra do Saudoso, São José. Tá bom? É um caso de proteção integral. Pode passar. Já o uso sustentável, ele já muda a sua configuração. Olha a quantidade de territórios diferentes que nós temos no Brasil. Não dá para ser uma coisa engessada. Não vai atender as culturas e demandas dos territórios. Então, o SNUC, ele tenta, tá? Consegue, mas ainda tenta estabelecer área protegida por lei em várias situações. Pode falar. Pode explicar o que é APA, por favor? Área de proteção ambiental. É uma unidade de conservação, porém de uso sustentável. Exemplo, a APA Jericinó-Mendanha. As moradias que já existiam lá antes da criação da APA continuam, mas não pode se criar mais nenhuma, tá? O que já está lá fica, mas nada novo pode chegar, nenhum empreendimento, nem nada, tá? As pessoas estão morando dentro de uma unidade de conservação. Sim, é possível. Mas é uso sustentável do solo, uso sustentável dos recursos, tá? É diferente de um parque. Se virar parque, as pessoas têm que sair. Se virar parque, tem que sair. Tem que ser remanejada a pessoa. Maneira mais bonita de falar. E indenizada, claro. Tá bom? Mas você vai, num diagnóstico de criação, você vai levar em consideração a história da pessoa no território. Às vezes aquela pessoa tem mais a oferecer informação sobre o território do que uma pessoa formada, com graduação. Está ali no território há mais de gerações, entendeu? Então a APA, ela dá essa possibilidade de você proteger, porém manter o que já tem e só controlar, entendeu? Alguns pedaços aqui, vamos supor, tá vendo que aqui tem um pinguinho de casas? Aqui pode virar uma APA, por quê? Tem área de floresta, com certeza tem área de fauna passando por aqui. Aqui a gente está em território de onça parda, tá? Então, aqui também tem casa. Eu vou fazer parque para eu ter uma dor de cabeça de remanejar as pessoas ali? Qual o potencial de uso daquele solo? Às vezes nem precisa ser parque. Sendo uma APA, ela já ganha uma proteção federal, tá? Então, essa é a diferença. A APA, ela te possibilita mais coisas. Não é que ela abre mais margem para crimes ambientais acontecer. O crime ele vale para todas as unidades. Mas cada categoria vai dizer como que você tem que agir ali na hora de fazer a gestão da sua UC. Tá? UC, gente, é a abreviação de unidade de conservação, tá bom? Pode passar, por favor. Os nossos biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Tá? Correspondendo a quase 50% do território brasileiro, a Amazônia, tá bom? E aí na Amazônia nós temos umas situações que a gente tem a Amazônia legal, onde pode ser feita a extração
regular de alguns materiais, apenas por quem mora lá e que vive lá, tá? É uma extração legal, seja de sementes e tudo mais. Alguns shampoos e medicamentos são extraídos de algumas sementes da Amazônia e outros materiais. Porém, tem outra parte que já não pode mais fazer esse tipo de trabalho, tá? Cerrado, 24% do nosso território. A Mata Atlântica, toda essa em amarelo, representa 13% do Brasil, mas só resta 27% de Mata Atlântica, tá? Esse número já foi menor, a gente já esteve em condições piores. A Mata Atlântica, com algumas medidas de restauração e recuperação, ela está retornando, está aumentando esse tamanho, tá? Os mais sensíveis, os biomas mais sensíveis e expostos que nós temos, Pantanal e Pampa. Caatinga também, mas o Pantanal e Pampa é triste o que vem acontecendo regularmente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo aqui do Parque do Curió. A floresta, quando ela é aberta ao público, não é toda ela acessível ao público. Ela tem zoneamentos. Ela tem partes onde você pode ou não fazer alguma coisa. A parte de uso público de uma floresta, onde ela pode entrar, a pessoa pode entrar, é a zona de uso intensivo. Porque imagina se a gente bota uma trilha lá no alto da montanha, perto da nascente do rio que abastece aqui a cidade, vamos botar esse exemplo, e aí as pessoas começam a jogar lixo, fazer suas necessidades. A gente vai gerar um impacto. Além disso tudo, um impacto para os animais que consomem aquela água, né? Então, não é interessante. Então, o parque, o que faz? Coloca zoneamentos dentro do seu próprio parque, do seu próprio território, para delimitar o que vai acontecer ali. Entendeu? Justamente também para manter a segurança do visitante. Então, você não vai colocar o visitante para ir para uma parte que não consegue nem dar apoio de saúde e segurança, né? Então, a floresta, ela também, quando gerida pelos NUC, ela vai ter zoneamento, tá? É importante isso. Pode passar. E aí, como que surgiram as áreas protegidas? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Mas, em suma, pós-revolução industrial, a gente tem diversos problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Tem até um documentário muito triste sobre isso, que é da Baía de Monsanto, com um despejo de mercúrio na Bahia, tá? Eu não sei qual foi a região, mas foi no Ocidente. Uma empresa despejava mercúrio, os rejeitos de mercúrio, na água. E aí as pessoas que sobreviviam daqueles peixes e bebiam daquela água começaram a morrer. Tem uma cena muito triste de um gatinho andando, cambaleando, assim, porque simplesmente os neurônios dele já estavam sendo comidos pelo mercúrio. Isso aconteceu com as pessoas. Foi o que aconteceu com essa empresa. Tem um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas assim que eu lembrar, eu vou pedir para a Mayara passar para vocês, que ele fala de uma empresa que produz Teflon. Sabe aquele fundinho que vem na nossa panela? Que já gastou tudo, que já deve estar tendo nas nossas células? Então, esse filme, ele fala de uma indústria que produz Teflon e joga também rejeitos no rio. E ao mesmo tempo que esses rejeitos do rio também impactam a cidade, que se abastece dessa água, o próprio Teflon que saía na comida também impactava as pessoas. E aí, várias pessoas com câncer, tá? Então, isso é uma dura realidade do nosso cotidiano. Às vezes a gente acha que está usando um produto, está arrasando. Estamos sendo arrasados, tá bom? E são impactos reais, tá? São impactos de verdade, que a gente só vê quando acontece, né? Se você pegar, assim, o índice de pessoas com câncer hoje e antigamente, há um abismo muito grande. E isso é real, tá? Então, porque esses materiais, quando consumidos pelas nossas células, dá um monte de problema. Então, aqui a Revolução Industrial, ela foi um alerta, assim, vamos começar a proteger as florestas? Mas, antes, né, de mudar essa ótica de criação de área protegida, as elites da nobreza dos impérios já tinham criado áreas protegidas, porém para eles, para caçar, para ter acesso à água limpa, né? A gente sabe que na Europa a água limpa era uma coisa muito rebuscada, o pessoal tomava todo mundo banho na mesma água, é ou não é? Era desse jeito, tá?
O pessoal chegou aqui no Brasil e reclamava. Ah, porque brasileiro indígena toma muito banho. Cara, o Rio somos nós somos o Rio. Né? A galera lá não tá acostumada a ter água assim, entendeu? Até hoje, quem viaja pra lá fala que tem que comprar água pra lavar cabelo. Porque é outro tipo de água lá, tá? Muito impactado. As áreas protegidas eram de uso recreativo exclusivo da nobreza. Tô falando de século XX. Século XIX, século XX. Tá? Para isso, para caçar. Hoje, a gente faz politicagem como? Faz parceria como? Ah, vamos jantar, vamos tomar um café, vamos tomar um chazinho, vamos jogar um futebol, vamos pedalar. Antigamente, vamos sair para caçar? Era assim. Proibiram isso hoje em dia? Pois é. Agora a politicagem tem que ser no chá da tarde, né? Proibir a caça. Que saco, né? Pô, deu tudo errado. Os caras caçavam muito. E não caçava para comer, não. Era esporte, mudava a cabeça do bicho na parede. Era assim que a área protegida era vista antigamente. Pela nobreza. Por quem estava no poder. Então, essas eram áreas reservadas. Pô, olha o tamanho da Quinta da Boa Vista, gente. Olha o tamanho da Quinta da Boa Vista. Era quase uma área protegida para Dom Pedro. Entendeu? Muita coisa. Aí se a gente quer um sítio, não pode. Crescimento da cidade em degradação ambiental. Surgimento das primeiras preocupações com a natureza. Primavera Silenciosa é um ótimo livro, uma ótima leitura. Quem não tiver com muito afim de ler, lê um resumo. É interessante esse livro, tá? E influência das correntes filosóficas com o romantismo. Só que o pessoal romantizou demais. E aí, quando a natureza aparece nua e crua, dá um choque. É a natureza nua e crua. Mas foi muito romantizada para poder se inserir no cotidiano das pessoas que não eram da nobreza. Pode passar. E a situação atual dessas áreas protegidas? O avanço da ciência ecológica. Então, a gente depende muito do que está ali. Pasmem. Existe tráfico ilegal de material biológico do Brasil para outros lugares. Por que vocês acham isso? Os caras, às vezes, roubam a cura da vacina aqui no Brasil, leva lá para fora para pesquisar e depois fala que saiu lá de fora. É assim que funciona. Por isso que quando o camarada passa no aeroporto para fora do país, é feito um scanner para ver se ele não está levando material biológico daqui. A ciência é importante. A peçonha da jararaca é um exemplo comum, tá, da gente dar. O veneno dela que vai servir para diversos remédios hoje que atendem a nossa população. Mais de 200 tipos de remédio. Tá? O Instituto Butantan está aí para nos ajudar com isso, diariamente pesquisando os serpentes e seus potenciais. Tá? O conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai ter que aprender a desenvolver sustentavelmente. E a passagem da preservação para a conservação, que eu falo para vocês, não tem como mais a gente manter algo estritamente preservado dentro de uma caixinha. Ou a gente aprende a lidar com aquilo, ou quando aquela situação sai de dentro da caixinha, vai virar um problema maior. Pode passar. E aí, meu povo, vamos chegar na parte das UCs da Baixada Fluminense, tá? Baixada Fluminense. É um termo que é usado tanto para categorizar a área geopolítica, tá, do estado do Rio de Janeiro, quanto uma área física, morfológica, de forma do estado. Então, passa aí, mas depois você volta. Tá vendo? A área da Baixada Fluminense, de fato, ela pega de Itaguaí e vai até Rio das Ostras, Macaé, porque é uma área baixa mesmo. É a área baixa do estado do Rio de Janeiro, pega isso tudo. Mas e se tratando de política, essa é a Baixada Fluminense, até Guapimirim. Por quê? Na época, Brasil Colônia, Brasil Império, foi eles quem abasteceram a capital da colônia. Foi a Baixada Fluminense que sustentou a colônia. Madeira, café, cana. Café, no Parque Nacional da Tijuca, não vingou, tá bom? Por questões de que está muito próximo do mar, o solo não ajudava. Então, e aí o que se fez com a Tijuca? Refloresta a Tijuca de novo. A floresta da Tijuca ela é replantada. Quem teve essa ideia na época foi Dom Pedro. Se for o primeiro ou o segundo agora, de cabeça não me vem. Mas eu acho que foi Dom Pedro II. Aqui está o município do Rio de Janeiro. Mas é isso aqui que a gente quer saber. Por que é importante a gente entender
os períodos de exploração do território da Baixada Fluminense, para a gente entender o que a gente tem de área verde hoje. O que a gente tem de área verde hoje é resultado do que aconteceu no passado com o nosso solo. Foi muita cana e muito café, gente. Vale do Café aqui, então. Caxias, eu falo de Caxias, a galera pensa no miolo de Caxias, ele é algo assustador. Não, o Caxias, a área de Xerém, riquíssima em área verde. Mico-Leão Dourado e tudo lá. Quem vai imaginar na Baixada Fluminense? Ninguém. Pode voltar àquela página? Isso. Flora Mário Xavier, Floresta Nacional Mário Xavier. Reserva Biológica do Tinguá. A Revista Serra do Saudoso. Nosso Parque do Curió. Parque Natural de Nova Iguaçu. E o Parque da Taquara, que fica em Caxias. Que é lindo. O Parque da Taquara é belíssimo, tá? Só que aquilo, só por estar na Baixada Fluminense, já se rola um preconceito. Se você botar Baixada Fluminense na internet, você não vai ver essas imagens aqui de primeira, não, tá? Você vai ver muita coisa triste e que não é a nossa realidade. Acontece, mas a gente sabe que isso aqui também acontece, tá? Que é tudo muito superestimado. E tem área protegida aqui sim, tá bom? Tem biodiversidade, tá? Pode passar. E aí, quais as unidades que nós conhecemos? Ao longo da minha vida atuando como voluntária, eu conheci Penhasco Dois Irmãos, Pedra Branca, o Parque de Nova Iguaçu, a Flora Mário Xavier, Reserva Biológica do Tinguá, cheguei perto da Taquara e aqui o Parque do Curió. Então foram algumas unidades que eu tive o prazer de conhecer em alguns trabalhos voluntários mesmo que eu ia para participar, tá? E foi muito importante para mim ver outras óticas. Isso é a Baixada Fluminense. Isso é área verde, isso é área protegida. Isso aqui tem que estar fazendo parte do nosso arroz e feijão como ser crítico. Isso aqui é direito nosso. Isso aqui impede direito nosso. É questão de saúde pública. Ah, deixa eu só falar. Vocês já viram essa cachoeira ali na Serra de Mendes? Subir na serra aqui? É a coisa mais linda, gente. Dá pra ir lá, é só você subir de carro aqui. Passou aqui você vai ver a fábrica lá de cima, aí você vai embora. Você vai ver a cachoeira. É lindo. Eu não sei. Assim, nada pra você ir. Você deveria ir? Já te conhece. Falou que é meio perigoso. É? Me falou que você pode desviver se você for pra lá. Dizem, eu não sei, nunca fui. Porque é perigoso por causa da altura, cair, né? É a força da água. Pode passar, por favor. Os pontos positivos, a proteção da nossa biodiversidade, papel no combate às mudanças climáticas, inclusão social e uso sustentável. Inclusão social, por quantos e quantos anos foram feitas por decreto áreas protegidas que não consideraram o povo que já morava lá. Então isso tem que mudar. E isso muda no diagnóstico da área, tá? Educação ambiental e pesquisa são os pontos positivos. Pode passar. E aí, negativos, né? Tudo que tem ponto positivo tem um ponto negativo. A falta de recurso. Vocês imaginam qual deve ser a dificuldade do Parque do Curió em fazer a gestão desse território? Deve ser muitas dificuldades. Falta de gente, de recurso, de conseguir dar conta da área. Isso é uma realidade de várias unidades. Pressões e conflitos, crimes ambientais acontecendo, que a unidade tem que correr atrás da conta, programar fiscalizações. O 6 de papel. Cria-se a unidade de conservação, mas aí enfrenta-se outro desafio, que é fazer pô-lo em prática, inclusive junto da sociedade. Gestão e governanças frágeis, dependendo de quem entra, muitos trabalhos são descontinuados. E a desigualdade na distribuição. A gente vê um maior número de unidades de conservação na Amazônia, obviamente, pelo seu tamanho. Mas a área que mais tem gente também, que é o Sudeste, a gente vê pouco isso. Entendeu? Região Sudeste, que é a região carregada de pessoas aqui no nosso país, você já não vê a mesma coisa. Qual o nosso papel nisso tudo? No que isso impacta a nossa vida? Em nada. Será? Não muda nada. Se arrancarem todas as árvores da minha rua, se acabarem com o Parque do Curió, não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou continuar vivendo,
Será que é isso mesmo? Lembrando que quando a chuva torrencial vem, quem fica com água na canela somos nós, tá? Galera que diz que plantar árvore tá no prédio, lá no alto, não vê isso de perto. E nem tá na Baixada Fluminense, tá? Baixada Fluminense é essa que é a periferia do estado do Rio de Janeiro. Nós somos na periferia. Nós que temos que observar isso. Se nós não nos atentarmos, estivermos muito dormente às situações, as coisas vão acontecer e vão nos atropelar, tá? Não podemos normalizar. Qual o nosso papel nisso? Você. Qual o nosso papel? Enquanto eu tomo água. É se posicionar, acima de tudo. Porque se a gente vê que tudo isso está na mão de quem tem poder, de quem pode, mas essa pessoa não faz porque não quer, é nosso dever conquistar isso. É nosso dever lutar por tudo isso que a gente tem que ter, que é nosso direito, que é nosso. Sabia que eu já vi várias unidades de conservação sendo criadas por demanda popular? Sim. O povo pedindo para proteger a área verde. Porque eles sabem da importância. Eu vi isso acontecer em Santíssimo, estado do Rio de Janeiro. O pessoal pediu pelo reflorestamento. Eu achei aquilo incrível, maravilhoso. Que é isso? É entender. E olha, vocês não acham que é muito cômodo a gente não saber? Vocês não acham que é muito cômodo para o poder público que a gente não saiba mesmo? Porque se você não sabe, você não cobra. Agora, se tu sabe, você vai cobrar. Ué, não deveria estar assim. Ué, existe lei para isso. Por que estão fazendo isso? Não entendi. Aí fica chato. Aí é vereador correndo de vocês. Né? Aí a porta fechada na cara de vocês, não é? Porque é muito cômodo quando a gente não se interessa, gente. É muito cômodo quando a gente não se importa. Eles gostam assim, que a gente não esquente a cabeça com nada. Sabe? Porque aí não vai cobrar. Eles também não vão fazer. Aí vai pegar aquele dinheiro dali, vai botar em outro lugar. Tu também não sabe. Eles também não estão querendo contar. E aí as coisas acontecem. Agora, quando você só preserva, só cuida daquilo que você conhece. Entendeu? É isso. Esse é o ponto. Então, quando a gente toma conhecimento, a gente não deixa passar. Esse é o ponto importante. Porque enquanto acontece longe, enquanto eu estou aqui contando os casos de longe, é assustador. Mas quando acontece com a gente, é pior ainda. Tá? Pegar um vazamento aí de óleo vai contaminar a água? Quem é que vai beber aquela água? Eu não tenho dinheiro para comprar no mercado, ainda que seja baratinha a garrafa. Eu não tenho condições. Vocês têm? Não sei. E aí? Vai morrer de sede? Também não. Vai esquentar, vai ferver achando que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar. Então, e é uma coisa que vem para dentro do nosso organismo. Então, área protegida por lei é um direito nosso. Mas quando bem feita, quando bem instalada, porque se for para a área protegida vir de cima para baixo, desconsiderando a história da população e o valor cultural que ela já existe ali, não é válido. Ok? Quando vem de cima para baixo, não. É quando é assim, ó. Todos nós na vertical conversando, sabe? Então, com essa reflexão, acho que o próximo já é... Vamos finalizar aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos. Todos. Bem de uso comum do povo. E essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. E aí, se a coletividade se juntasse em massa, igual a torcida do Flamengo se junta para fazer bagunça no Maracanã, eu acho que algumas coisas já tinham mudado, não sei não. Já pensaram nisso? Não sei de que time vocês são, tá? Eu sou Flamengo Nutella. Só fico sabendo que ganhou no dia seguinte. Nem assisto. Tem que dormir cedo, né, pessoal? Mas já pensou se a coletividade se junta mesmo? Independente independente do desejo particular de cada um de vocês como cidadão para a vida. Mas tem coisas que atingem a todos nós.
Entendeu? Imagina, acabou o SUS. Vai atingir a todos nós. Todo mundo aqui é SUS. É ou não é? Não é? Atinge a todos nós. Não tem outra fala para as futuras gerações. Será que a gente está preocupado com o futuro mesmo? O pessoal fala, no futuro. Cara, ou é agora ou é nunca. Não tem mais o que se preocupar, não. Já deu ruim o que tinha que dar. A gente agora está enxugando o gelo. Verdade tem que ser dita. 70 anos falando disso aqui, que a galera tá fazendo. Então, assim, o ser humano já era para estar calejado, entendeu? Mas hoje, com medidas importantes, a gente vai na contramão. Muito difícil, mas vai. Pessoal, falta 1 hora pra gente acabar nossa aula, então vamos ser breve, tá? A primeira dinâmica e a segunda dinâmica. A primeira, vocês vão escolher um território para vocês criarem uma unidade de conservação, com base naquilo tudo que a gente conversou. Mas, para você criar, você tem que diagnosticar o território, entender como que ele funciona. É assim que deveria acontecer na maioria das vezes. Então, a gente vai usar a dinâmica fofa, que é as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que aquele lugar tem e representa. As forças e as fraquezas são elementos internos. Então, o que aquele lugar já tem que representa a força e a fraqueza dele, tá? Por exemplo, o que pode representar a força num território? Assim, vindo de vocês. A presença já de uma vegetação considerável, uma mobilização social, você vê que a comunidade é unida. O que você identifica como força num território que já existe? A fraqueza é o contrário. O que já existe naquele território que você identifica como uma fraqueza? Por exemplo, assim, tem alguma indústria perto, uma rodovia perto. O que você identifica como uma fraqueza daquele território? Falta de saneamento público, tudo isso. Qual a oportunidade ao externo? A oportunidade e as ameaças, elas vão surgir conforme vocês vão construindo o diagnóstico. Como assim? A oportunidade é quais oportunidades aquele território pode ter com a unidade de conservação. Oportunidade de crescimento, não é? Oportunidade de educação ambiental. E as ameaças. O que pode ameaçar isso tudo? A violência. A violência é o fator que mais ameaça a vida das pessoas e vários projetos em desenvolvimento com a sociedade, tá? E entre outros que possam vir a surgir na mente de vocês. Eu quero só 3 palavrinhas, 3 coisas de cada um, tá? Que vocês vão colocar aqui. Que no final vocês vão me apresentar ainda. Na segunda parte, eu quero que vocês escolham um pedaço do território. Lembrando, se vocês escolherem uma parte do território que tem casas e querem que ela permaneça, tem que ser APA. Se você escolher só floresta, aí pode ser parque ou reserva biológica, tá bom? E aí, o que eu quero da sua unidade de conservação? Eu quero o nome dela, quero o nome que vocês vão dar para ela. Eu quero o tamanho em hectare. Lembrando que um campo de futebol é equivalente a 1 hectare, tá bom? Então, a minha unidade de conservação tem 20 hectares, tá? São 20 quilômetros quadrados, aproximadamente, tá bom? Vocês vão colocar aqui no papel. O número de funcionários da sua unidade de conservação, isso é importante para que, né, os projetos possam acontecer. Os desafios e potenciais, a atuação e pelo menos um projeto. Então, no final, eu quero um mapa da sua unidade de conservação aqui desenhado. Eu quero fazer melhor, né? Deixa eu levantar o papel para vocês. Individual ou em grupo? Em grupo. Ó, eu quero o nome da sua unidade de conservação, o mapa, aqui do lado uma legenda com tamanho, quantidade de funcionários e o nome de algum projeto que vocês possam fazer na sua unidade de integração com o entorno. Integração o quê? Com o entorno, tá? Da sua unidade. O projeto, vamos deixar o link aqui, ele vai resolver o problema das fraquezas e das ameaças. Então, o que embasar a sua fraqueza e a sua ameaça vai desenvolver o projeto, tá bom? Então, por exemplo, assim, uma das fraquezas e ameaças é uma rodovia cortando a floresta.
que a gente mais tem é atropelamento de fauna. Qual o projeto que você vai desenvolver ali? Um de ecopassagem, não é? Você vai promover um projeto de ecopassagem para animais silvestres ali da região, tá? Dentro da sua unidade. Então, mãos à obra. Vocês têm até 3h40 no máximo. 3h40 não, meu Deus. Vocês têm até 4h40 da tarde, porque depois eu quero ouvir vocês, tá bom? Vamos te espalhar de maneira igualitária nas mesas, tá? Lembrando, forças e fraquezas são elementos internos. Oportunidades e ameaças são aquilo que pode ameaçar ou beneficiar o projeto e a unidade, tá bom? Qual é a oportunidade que vai ser criada no território com a criação de uma unidade de conservação? A oportunidade de melhora de qualidade de vida e entre outros, tá? Mão na massa, gente, pra gente não perder tempo. A gente escolheu a categoria de parque, que a gente pensou, e a gente viu um certo potencial nessa área do Bom Jardim, que tem a área de mata fechada, e aí a gente colocou o nome, né, Parque de Unidade de Conservação do Bom Jardim, e a gente estipulou mais ou menos 500 hectares para o tamanho, no caso seria essa área aqui em amarelo, que a gente colocou. Enfim, a atuação, deixa eu só dar uma lidinha, seria a manutenção da área, fiscalização e monitoramento, e a nossa estimativa de funcionários é 10 funcionários. Ótimo. Estou vendo ali que são 500 hectares, né? Um bom tamanho também. E agora vocês vão me dizer quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças desse local, tá bom? As forças a gente colocou a biodiversidade nesse local que a gente escolheu e o relevo, que tem alguns morros, aí a gente pensou nisso. E nas ameaças a gente pensou em rodovias, porque tem uma rua que passa, e a violência, por ser uma área mais deserta, assim, aí a gente pensou na violência, porque não tem muita fiscalização, aí a gente pensou nisso. Tudo isso impacta, né? Um turismo, né? A pessoa não se sente segura de visitar. Certo. Nas fraquezas, a gente colocou falta de fiscalização, que também é muito importante para preservar o parque. E... O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Passivos, eu acho. Passivos ambientes... Passivos ambientais. Passivos ambientais. Áreas já degradadas por extração do solo ou postagem abandonadas. E as oportunidades são recrutar pessoas da comunidade e parcerias com ONGs. Ótimo, perfeito. E aí, a UC de vocês é uso sustentável ou proteção integral? E a proteção integral. Excelente, porque é uma categoria do SNUC, né? Então, a unidade de vocês que vocês criaram, ela é protegida por uma lei federal e que diz que a área de proteção integral é um parque, então tem visitação, né? Vi aí que vocês botaram até zoneamento e já deixaram até a quantidade de hectares e funcionários. Muito bom. Muito obrigada aí. Você quer falar? A gente ia falar o projeto. Ah, perdão, tu vai falar que vocês estão tão tímidos. Bom, pensando no projeto, a gente analisou tudo que a gente falou ali, das ameaças, das pessoas que vão trabalhar conosco. Então, a gente pensou num projeto de reflorestamento, onde a gente chamaria a coletividade para trabalhar em equipe e fazer o plantio para trazer de volta essa natividade e também ter uma relação com aquilo que é nosso, sabe? Ter aquela afetividade pelo local que a gente mora, que a gente convive, pensando no parque. Então, o projeto seria para, primeiramente, trazer a nossa afetividade ao local de convivência e também trazer lazer, mais atividades para Cambi, mais
relação entre as pessoas que está no nosso dia a dia por aqui, porque às vezes você passa por uma pessoa todos os dias e você nunca para cumprimentar ela. Então, seria uma oportunidade também de conhecer pessoas novas. Excelente. E lazer, vocês falaram Sim. tudo, aquilo que é mais importante pra gente, né? O lazer. Recreação e lazer. Muito bom. Posso finalizar? Pode. Parabéns. Boa tarde. Boa. Nós escolhemos a categoria de parque também. Então, vai ser o Parque Municipal Recanto do Gavião, que vai ser feito lá na Pedra do Gavião, que é um lugar já conhecido. E tem de 5 a 10 hectares. E nós escolhemos de 6 a 12 profissionais, tendo segurança integral. E escolhemos também profissionais assim, porque nós vamos apresentar logo após, tem algumas atividades lá. E para ter essas atividades, precisa ter profissionais para isso, capacitados para isso. E, como está escrito aqui, vai ser funcionários fixos, voluntários e serviços terceirizados também. Entendi. Depois eu falo isso. Então, para começar, eu vou começar a falar o tópico de fraquezas, né? Que lá, pelo fato de lá de ser a Pedra do Gavião, não sei quem já foi. E se não for também é bom dar uma olhadinha, que é interessante. Tem a ferrovia, né? Porque, querendo ou não, é um caminho que a gente passa até chegar na pedra. Tende a ser algo perigoso, né? Pelo fato de ser uma ferrovia e passar um trem, né? E a terminar em tristeza. Também tem a questão do deslizamento, né? Porque para chegar na pedra tem, tipo, que escalar um pouquinho em questões de barro. Algumas pessoas até colocam pedra assim, mas querendo ou não, se vir uma chuva forte, vai ocorrer sim o deslizamento. E o caminho, né, de difícil acesso, né? Porque eu acredito que só pessoas que não têm certo uma deficiência nas pernas que não vão conseguir andar. Digo, a chegar lá, né? Com as questões da sua cadeira de roda. Né? E a segurança, né? Porque pelo fato de ser, tipo assim, um lugar muito aberto, pode correr risco de, não sei, vir um animal ou até mesmo pessoas, né? Porque, querendo ou não, os dois são perigosos. E também a pedra mesmo já é perigosa. Isso, em questões da pedra, sim, porque pelo fato de ser uma pedra, né? Se chover muito, né? Tem a questão do lodo, né? É o musgo que fica. O musgo sobre as e a pedras. pessoa, né? Que não tem muita aderência, por exemplo, eu não tenho, iria descer fácil ali embaixo. Entendi. Aí você ia virar um gavião. E a pessoa ganha o superpoder depois. Brincadeira. Quem é o segundo? Eu vou falar as forças, né, do nosso parque, que no caso a paisagem, o ar puro e a identidade do local, né, porque lá tem uma vista muito bonita, a Pedra do Gavião, e o caminho relativamente curto, entendeu? Vai ser uma trilha. Legal. Eu nunca fui lá, agora eu tô interessada em ir lá. Legal, Agora- vale a pena. Vai depende do dia também, que depois de um dia chuvoso é ruim. Ah, não é bacana, né? É, Mas imagino. também é bom levar bastante água. Imagino. As oportunidades que esse parque proporciona, né, à população. Seria o bem-estar, oportunidade para pesquisa, assim como teve aqui, que teve a pesquisa. O encontro de pesquisadores. Isso, encontro de pesquisadores, né, por lá ser uma área de mata, deve ter muitas espécies, enfim. Lazer e iria aumentar o turismo, né? Aumento do turismo, que consequentemente também aumentaria a venda do. A renda da cidade em si, né? Porque A renda mais local. pessoas, mais... E a promoção da cultura local também, né? Que não é um lugar esquecido no mapa, né? É verdade, se tiver renda, Falar o quê? é capaz de ter até mais, né? Mais projetos na cidade. Sim. Que é muito bom. E os benefícios para a população, né? É o reconhecimento do local, que é bom, né? Para ter uma ideia de como que é ali a região. O incentivo para comerciantes locais também. E contribuição para a economia do município. Muito bom. Vocês finalizaram? Acho que... Vira aí pra mim. É ameaça, gente. Atuação, amiga. Se perderam? Já falou? Não, mas falta Eu falei ameaça. fraquezas. Já me falaram a força, já, Então, não? de ameaças, a gente pensou na questão dos animais, nos resíduos na trilha, que, consequentemente, né,
nas queimadas, erosão pelo pisoteio, capacitação dos funcionários, parcerias e a verba. São ameaças? Ameaças, a senhora me explicou, não foi ameaça. Então, eu entendi como ameaças para o andamento do projeto. Uhum. E isso aqui seria umas ameaças para o andamento do projeto, como as parcerias. No caso, a dificuldade também. Isso. Ah, entendi. Se não ameaça uma parceria, aí poderia ameaçar o andamento do projeto. Então, a falta de uma parceria, entendeu? Isso iria prejudicar o andamento. Entendi. E se não tiver andamento, não tem um projeto. Então, Exatamente. A É o gente tentou recurso. encobrir. A falta do recurso ameaça a continuidade de qualquer projeto, né? Então, vocês finalizaram? Só uma pressão. Tá. A gente falou bem por cima para poder falar agora. E a atuação, né? A atuação do dia a dia. Que nós pensamos para esse parque foi a trilha. Uhum. E educação ambiental. Como vai ser uma trilha, levar as crianças daqui das escolas do município para poder conhecer mais, ter aquele acesso àquele conhecimento com a natureza. E yoga. Nós pensamos em yoga também lá em cima para ter um Legal. momento de lazer com a população. Que bacana. Promovendo até saúde. E com a natureza. E com a natureza. Parabéns, tá? Muito bom. Boa tarde. Boa. Nome da sua unidade? A gente escolheu o Bom Jardim e colocamos Zapa BJ. É simples, é razoável. O pessoal já chama o Bom Jardim de BJ. A gente escolheu essa área aqui que passa perto do Rio Guandu. Então, já é uma das nossas vantagens. Tem muito recurso hídrico. A gente sabe que o Bom Jardim tem a passagem de um rio urbano, que já vem sendo poluído há muito tempo, ali na entrada do bairro. Eu estimei que a nossa APA tenha 200 hectares. E eu creio que aqui já tenha moradia. Uhum. Eu confesso que eu já fui mais leigo, não soube bem determinar. Eu sei que o bairro tem 1.000 metros quadrados e eu estimei 200 hectares de APA. Uhum. No número de funcionários, eu coloquei 18. Ótimo. Porque vocês vão entender conforme o projeto, que a gente vai explicar. Vai desenvolver o ecoturismo, já é um lugar que vem sendo explorado por pessoal que gosta de fazer trilha, gosta de andar de bicicleta. No Desafios a gente colocou a renda, que sempre é um obstáculo, mas na potencialidade a gente colocou a visibilidade. Trazer uma visibilidade para um bairro periférico, um bairro rural, é muito importante. Tanto para o município, tanto para as pessoas que moram aqui. Eu vou falar sobre a parte das forças em questão interna, que no caso lá seria a grande área de vegetação, tem bastante vegetação, então consequentemente também tem uma grande biodiversidade e também tem um grande potencial de ecoturismo, já que tem essa área mais florestal, entendeu? Então a gente pensou por esse lado. Eu vou falar das oportunidades. Já que a gente pensou no ecoturismo e também na barragem aqui, Que vai vir o projeto da Ecobarreira. isso vai render oportunidades de emprego, crescimento científico, porque pessoas de outras universidades podem vir aqui e vai ter uma consciência do que fazer, porque a gente vai colocar os empregos, vai colocar as pessoas trabalhando, e o desenvolvimento municipal, né? Porque traz renda para o nosso município e até ajuda no projeto. Excelente. E aqui nas fraquezas eu botei que o Bom Jardim apresenta algumas fraquezas, mas também que também é importante, como o crescimento tardio, que também dificulta o crescimento urbano e econômico. E também a falta de fiscalização, que contribui para ocupações irregulares e uso inadequado dos recursos. E ameaças a recursos hídricos, que pode ser afetado pela poluição e uso excessivo. Interessante. Eu vou falar sobre as ameaças. A primeira coisa que já vem prejudicando, e não é de hoje, é a ferrovia, que lá passa aquele trem de carga. De minério de ferro. Isso, e o de Japeri. E também os crimes ambientais, pela caça dos animais que tem lá, e principalmente pela caça de passarinhos. Porque lá tem muito disso, o pessoal até marca para fazer. E o crescimento desordenado, porque lá eles estão vendendo muito terreno, até onde nem pode, tá destruindo a parte florestal por isso.
Interessante. E desenvolvendo um projeto pensando todo nesse recurso hídrico que essa região já tem, a criação de ecobarreiras, que agem impedindo esses rios urbanos que já tem dentro do município de poluírem o Rio Guandu, que faz parte da bacia hidrográfica, que é muito importante para diversos municípios. E é isso. Abastece o Rio de Janeiro, Sim. né? Muito bom, parabéns. Boa tarde. A gente decidiu fazer o Parque Natural Ribeirão das Lajes. Esse aqui é um mapa. O nosso parque ele tem 237 hectares e a gente optou por contratar 20 funcionários. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matriz, o FOFA. Você vai começar falando sobre as forças. as forças. A primeira é a importância, porque ali, né, ali temos o Rio Guandu, que é importante para todo mundo, para todo o estado do Rio de Janeiro, e a biodiversidade e o turismo. Mesmo ali sendo um lugar de difícil acesso, né, já tentaram uma vez fazer ali que seja um lugar turístico, só que não deu muito certo e nesse projeto a gente vai tentar trazer esse lado turístico. Como oportunidades, a gente colocou reflorestamento, né, por ser uma área também que tem uma área muito grande também para o reflorestamento. Turismo, como o Guilherme já citou. Consequentemente, o lazer também, muitas pessoas já vão para lá para questão de lazer, passeio. Então, se fosse uma unidade, né, de conservação, um parque, né, poderia ser ainda mais... Seria melhor, né? E também, como a Ana disse, geraria emprego para a cidade, né? Para os 20 funcionários. É isso. Segura aqui, por favor. Sobre as fraquezas, aqui vocês veem que corta o rio, né, que é o próprio Ribeirão das Lajes, e tem a estrada aqui também, então a gente encontra algumas fraquezas. Uma delas é a questão dos riscos climáticos, a questão da erosão, por ter bastante vegetação ao redor, a contaminação da água, já que, como pode ser um parque, com a visitação de pessoas pode acarretar na contaminação daquele local. E a segurança e vigilância da área. Então, a gente pensou nessas fraquezas. Na parte das ameaças, a gente pensou na poluição dos rios, né, que afeta lá. Na acessibilidade, por causa da RJ, pode ser perigoso para as pessoas irem de bicicleta ou a pé fazendo uma caminhada. Ia puxar. A segurança da barragem, que teria que fazer alguma coisa lá para uma contenção, para proteger. E o mapeamento de risco, por ser uma área muito grande, teria que usar drones, às vezes, para fazer um mapeamento de toda a área. E foi esse nosso trabalho. Interessante. Não, tem um trabalho, Tem um projeto ainda. O projeto é Jovens Líderes pelo Ribeirão das Lajes. E a gente fez uma parceria com os Jovens Líderes pelo Clima. Entendi. Fazendo com que a equipe lá fosse os alunos, entendeu? Aí a gente teria os alunos fazendo o nosso projeto para Todo esse projeto para conter todas essas ameaças e fraquezas da nossa área. Excelente, vocês estão de parabéns, todos vocês. Pessoal, agradeço, tá? Tudo. Não, todos os grupos já foram. Já. Agradeço, obrigada, até amanhã, tá bom? E vocês estão de parabéns. Muito boa tchau, aula. tchau. Muito boa aula. Ó, tô por falar que essa foi uma das melhores dinâmicas que teve aqui, tá? Pra mim. Que isso? Ouviu, tio Gabriel? Não mostra pro Gabriel, não. Ouviu, tio Gabriel? Juliane,